Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Vamos dar continuidade hoje às exibições sobre a fé reformada, abordando hoje a teologia do pacto, também conhecida como teologia da aliança ou aliancismo. Vimos na exibição passada com o pastor Aguinaldo a respeito da cosmovisão cristã, ou a cosmovisão cristã reformada. Como nós reformados vemos que a nossa forma de interpretar o mundo está relacionada à nossa forma de nos relacionarmos com Deus. E essa forma, obviamente, vai interferir na maneira como lemos a realidade ao nosso redor. E tendo visto isso com ele, a gente pode também agora falar da teologia do pacto com um pouco mais de profundidade. Eu gostaria de tratar primeiro que a teologia do pacto foi para mim muito importante, porque ela trouxe para mim o senso de unicidade das Escrituras. Ela trouxe para mim aquilo que em algum momento eu ficava percebendo como se fosse algumas lacunas ou algumas brechas que precisavam ser compreendidas de uma forma mais linear. E a teologia do pacto me fez entender desta maneira. A Bíblia como sendo um livro único, ou livros que estão completamente harmonizados dentro de um só contexto, que esse é o contexto que dizemos o contexto do pacto, ou o contexto da aliança. Para que a gente dê uma introdução sobre essa teologia, vamos para o dicionário, né? A palavra pacto, o que essa palavra significa no nosso vocabulário, no nosso dicionário português. A palavra pacto, ela é usada para se referir a uma aliança existente entre duas ou mais pessoas, ou ainda uma convenção entre pessoas. A etimologia dessa palavra vem do latim, vem da palavra pactum, que significa justamente isso, pacto ou convenção. E os sinônimos que estão atrelados a essa palavra são aliança, como já foi dito, compromisso, convenção, contrato, laço, entre outros que poderíamos nomear aqui. Já na Bíblia, onde é que a gente encontra uma representação interessante a respeito do pacto, para que a gente possa entender esses símbolos e aí introduzir melhor esse assunto, à luz das Sagradas Escrituras? A gente vai lá para o livro do Gênesis, capítulo 15, versículos 7 a 21. E a gente vai encontrar ali aquele momento que Deus faz a aliança com Abrão. É importante a gente contextualizar o texto das Escrituras que estamos abordando aqui. Esse texto vem logo em seguida de alguns acontecimentos. Primeiro, houve a discussão entre os pastores de Ló, sobrinho de Abrão, e Abrão. Por haver essa discussão, Abrão, até então, sugere que Ló escolhesse um lugar para ir, para que não existisse mais essas desavenças, esses conflitos. E Ló escolheu as campinas do Jordão, porque ele achou mais vistoso aos olhos, e ele escolheu ali porque percebia que era um lugar que poderia se admirar, parecendo com o Éden. E ele resolveu ir para lá, só que lá era um lugar onde existia um contexto de guerra. E estava ali Sodoma naquele lugar, e ele foi para ali. E o que aconteceu depois deles terem ido para lá? Ló, sua família e seus pastores. Aconteceu uma guerra entre os povos que estavam naquela localidade. E Ló foi capturado, feito ali refém por um daqueles povos. O que aconteceu? Abrão se sensibilizou com aquela situação ao saber do que tinha acontecido, e foi lá em resgate do seu sobrinho e da sua família. Quando ele fez esse resgate, que ele foi lá, que ele lutou e venceu e resgatou o seu sobrinho, a caminho de volta, ele vai encontrar ali um sacerdote de uma cidade chamada Salém, que era Melquisedeque. E ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, segundo o texto das Escrituras. E disse que Abraão deu dos seus despojos o dízimo para Melquisedeque. A partir daí a gente vai encontrar um momento, que é exatamente desse texto, quando Deus resolve se revelar mais uma vez a Abrão e conversar diretamente com ele a respeito das promessas que havia feito, dizendo assim, Gênesis 15, 7 a 21, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. E aí Abrão pergunta, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe então o Senhor, toma-me uma novilha,
uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defrontes das outras, e não partiu as aves. Continuando o texto. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. E depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Continuando o texto, versículo 16, na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida de iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Então a gente tem aí uma representação do pacto nas Sagradas Escrituras, no texto do Gênesis capítulo 15, versículos 7 a 21. O que acontece aí? Veja só toda a simbologia que está ali. Aqueles animais partidos ali ao meio, colocados cada metade uma frente à outra, ladeadas, foi reservado no meio ali um espaço central para a passagem dos contratantes, que era assim que acontecia nos pactos que existiam naquela época. Os contratantes passavam juntos dentro daquele corredor, onde ficavam as metades dos animais, e então aquilo ali simbolizava para os contratantes, de modo visível, qual seria a maldição da quebra daquela aliança. Então eles olhavam aqueles animais mortos e sabiam qual era a maldição pela quebra daquela aliança. No caso de Abrão, a gente é interessante, porque ele ficou aterrado com aquela realidade. Deus o convoca para preparar tudo aquilo, para fazer ali com ele um pacto, fazer com ele uma aliança, mas ele sequer conseguia se manter ali sem ficar medroso com aquilo, sem temer tudo que estava acontecendo. Primeiro ele tentou enxotar as aves de rapina que tentavam cair sobre aquela oferta. Depois ele caiu num sono profundo. E isso faz uma referência óbvia com aquilo que aconteceu com Jesus Cristo no Getsemane e os seus discípulos, que eles não conseguiam ficar ali sem que pudessem cair num sono. E aí aconteceu uma coisa interessante aqui nesse texto, é que ao invés das duas partes contratantes passarem pelo meio, onde aquelas partes dos animais que foram sacrificados estavam ladeadas, aconteceu de só Deus passar ali ao meio. Ou seja, vem algo teofânico ou uma manifestação sobrenatural da presença de Deus naquele lugar e passa ao meio como uma tocha e com um fogareiro, demonstrando para nós que Deus era o único garantidor daquela aliança, daquela promessa que foi feita ali com Abrão. Então a gente tem ali representado muitas coisas nesse texto. A gente tem muitos detalhes que são depreendidos desse texto com base naquilo que a gente refere como sendo a teologia da aliança ou teologia do pacto. Então, teologicamente, nós temos o seguinte, o significado do pacto. O que é o pacto? É uma aliança realizada entre duas partes. Nesse acordo estão pré-estabelecidas responsabilidades e também benefícios. Em geral, o pacto tem símbolos e tem um mediador, que é um garantidor. Dito isso, a gente vai ver que a aparição do termo pacto, aliança na Bíblia, acontece da seguinte forma. No Antigo Testamento, no hebraico berit,
que aparece cerca de 290 vezes, 285, mais ou menos. E no Novo Testamento, diateque, que é o termo grego, aparece 30 vezes, inclusive naquele momento em que Jesus institui o sacramento da ceia. O próprio Jesus fala essa palavra pacto, aliança. Quais são, então, os elementos fundamentais do pacto? Vamos lá. Os elementos fundamentais do pacto são as partes contratantes, a condição, a promessa ou castigo que está atrelado e o símbolo sacramental. Depois eu vou trazer aqui um exemplo para a gente entender um pouco mais sobre esses elementos fundamentais, sobre essa estrutura fundamental do pacto. Mas por enquanto é só. Temos que Deus se relaciona com a humanidade a partir dessa maneira. Ou seja, em outras palavras, a aliança, o pacto, é o modus operandi estabelecido pelo próprio Deus para se relacionar conosco. Foi a maneira pela qual Deus resolveu se relacionar com a humanidade. Foi através do pacto, através da aliança. Em quinto lugar, é importante a gente dizer isso, que essa é uma doutrina fundamental. Ela está presente desde a eternidade, depois a gente vai entender, até o princípio do relacionamento de Deus com a humanidade. E ela integra harmonicamente as Sagradas Escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Por isso que não podemos abrir mão dessa doutrina. Ela também é fundamental porque ela faz com que se compreenda a realidade de Deus da maneira correta. Ela é fundamental porque ela é determinante para que a gente possa entender o Evangelho. E ela é fundamental porque ela nos leva à compreensão correta sobre qual é o plano de Deus para a salvação. Então, assim, são esses aspectos que são importantes de serem trazidos. Além disso, é importante que digamos aqui, que os presbiterianos são reformados aliancistas. Isso faz parte do nosso ethos. Isso faz parte da nossa identidade. Por sermos herdeiros da reforma protestante e por termos isso impresso nos nossos símbolos de fé, onde se reafirma a teologia bíblica do pacto. Então seria muito estranho, por exemplo, a gente ter um presbiteriano que tem por símbolos de fé o catecismo breve, o catecismo maior e a confissão de fé de Westminster, e negue a teologia do pacto. É estranho. Mas vamos adiante. O que é que a confissão de fé de Westminster fala a respeito do pacto de Deus com o homem? Lá no capítulo 7, a gente vai ter escrito exatamente isso aqui. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele, como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. O que o texto está dizendo assim? Está dizendo que nós, por conta do pecado, ficamos de uma forma tão distantes de Deus, que seria impossível nós nos relacionarmos com Deus, se o próprio Deus não tivesse estabelecido uma forma de ir ao nosso encontro, ou seja, por sua condescendência, de uma forma pactual, ou seja, por meio de uma aliança. A gente tem alguns textos bíblicos aí destacados no slide, não dá tempo de a gente abordá-los um a um, mas aí você pode dar um print e depois consultá-los. E aí a gente tem, no mesmo capítulo 7, já no segundo tópico, falando sobre o pacto de obras. Vai dizer o seguinte: o primeiro pacto foi feito com o homem, era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Foi exatamente isso que aconteceu. Deus prometeu a Adão vida perene, se ele obedecesse aquilo que Deus havia estabelecido como condição. E aí, no tópico 3, a gente vai ver que Adão falhou. Adão falhou. E aí diz assim, no tópico 3, o homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, o pacto de obras, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça,
Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Espírito Santo para dispô-los e habilitá-los a crer. Então está aqui o pacto da graça, já que no pacto de obras Adão não foi capaz de cumprir esse pacto, Jesus cumpre o pacto de obras e nos concede uma segunda chance pelo pacto da graça, de modo que todos aqueles que são habilitados a crer para a salvação usufruem dos benefícios desse pacto, dessa aliança. Então, vendo isso, a gente tem aqui o seguinte, vamos lá. Segundo aquilo que consta na Confissão de Fé de Westminster, a gente tem que antes da queda existia um pacto chamado Pacto de Obras, que Adão não cumpriu. Isso tratando do relacionamento de Deus conosco, para a gente entender. E após a queda, o Pacto da Graça, que na verdade Jesus cumpre esse Pacto de Obras e se torna o nosso representante para assim nos conceder essa nova aliança por meio do seu sangue. E agora a gente tem uma questão. Eu falei que esse pacto também existia um pacto anterior, acontecido na eternidade. Isso mesmo. Quando a gente vai para a Bíblia e vai para alguns teólogos, eles vão abordar sobre isso. A gente vai encontrar isso não nos padrões de Westminster, ou seja, não no texto explicitamente, não vai estar. Mas alguns teólogos, entre eles John Owen, eles trataram a respeito do pacto da redenção, utilizando-se de uma outra terminologia, chamada Pactum Salutis, que selado foi esse pacto no conselho eterno da Santíssima Trindade, com vistas à glorificação do próprio Deus pela obra redentiva. Um dos teólogos que também entendem assim é o Packer e o Sproul. Eles também compreendem esse pacto da redenção como um pacto da Trindade anterior. Tem algumas bases bíblicas, Salmo 2, Salmo 110, Isaías 53, que diz que Deus agradou-se em moê-lo porque viu a posteridade do Filho. Em Filipenses 2, carta de Paulo aos Filipenses 5 a 11, que Jesus Cristo tomou a forma humana e Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Em Apocalipse 5, que fala do cântico do Cordeiro, que ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. Então, temos aí sim um pacto que aconteceu na eternidade, nessa dimensão, pelo conselho eterno da Santíssima Trindade. Ademais, agora a gente tem essa conformação aqui. Vamos lá. Pacto da redenção, selado na Trindade. Pacto de obras, Adão pré-queda. E o pacto da graça com Jesus Cristo. Então, temos esses três pactos aí, distintos, estabelecidos pelo próprio Deus. Então, vamos falar do pacto de obras, já que a gente já falou do pacto da redenção. Como já foi citado, consta lá na Confissão de Fé de Westminster, e apresenta a aliança de Deus com Adão, Adão sendo o representante, o cabeça da humanidade. Deus ofertou a Adão uma vida perene, se ele não violasse o único mandamento da obediência. E ele advertiu sobre a inserção da morte, caso ele desobedecesse a esse mandamento, de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente sabe exatamente o que aconteceu, né? Em Gênesis 1 e Gênesis 2, está ali o homem vivendo de acordo com aquilo que estava preconizado nessa condição. Mas em Gênesis 3, a gente já vai encontrar a queda. E aí, como a gente fala que Adão, nesse pacto de obras, ele não foi capaz de ser esse representante da humanidade, ou seja, de ser o cabeça da humanidade, a gente vai encontrar em textos de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 5, e de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 15, que Jesus Cristo foi feito o segundo Adão, ou seja, o segundo representante da humanidade, sendo o cabeça da humanidade, para que ele pudesse cumprir o pacto de obras e nos oferecer, dessa forma, a graça salvadora, que é o que a gente vai ver depois no pacto da graça.
Quais são as objeções que geralmente são lançadas contra a ideia de pacto de obras? Por quê? Porque nem todos os reformados, nem todos os reformados, eles creem que esse pacto de obras exista. Eles creem, às vezes, num pacto só, num pacto da graça, num único e exclusivo pacto. Mas como temos uma confissão de fé robusta como a de Westminster, é importante que a gente trate também quais são as objeções que são lançadas contra o pacto de obras e qual é a resposta que a gente dá a essas objeções. Então, o reverendo Heber Campos Júnior, ele traz alguma luz para que a gente possa entender sobre quais sejam essas objeções e quais são as respostas que se dão a essas objeções. As objeções, elas se dividem em 3 tipos de argumentos. Um argumento que é um argumento histórico, outro que é o argumento exegético e o outro que é o argumento teológico. Vamos lá. O argumento histórico. No argumento histórico, a gente tem que a doutrina seria uma invenção da pós-reforma, já que não constava explicitamente nos textos de João Calvino. É isso que é trazido. E qual é a resposta que é dada para isso? Vejam só. A resposta é a seguinte, que mesmo a menção ao pacto das obras que a menção ao pacto das obras tenha acontecido muito antes, os termos desse conceito aparecem depois. Ou seja, a terminologia vai aparecer depois do conceito, porque isso é que é usual. Os termos sempre aparecem para sintetizar conceitos e não o inverso. Então, a menção ao pacto das obras aconteceu bem antes do uso da terminologia. E a gente vai entender que isso é verdade. Quem é que falou sobre o conceito sem utilizar aí os termos? A gente vai encontrar isso em Agostinho, no século V, quando ele escreveu Cidade de Deus, Calvino, nas Institutas, no livro 4, Ursino foi um dos autores do Catecismo de Heidelberg, e ele tem um catecismo pessoal que ele trata a respeito do pacto de obras. Então, é muito argumento para que a gente possa dizer que não existe uma realidade histórica convincente a respeito disto. Na verdade, ela existe sim, porque os conceitos, eles vêm antes dos termos, e sempre foi assim. O conceito está presente na Bíblia, e a terminologia foi utilizada a posteriori. Quais são agora as objeções cujo argumento é exegético? É que não há pacto em Gênesis 1 e 2, pois o termo pacto não consta no trecho sagrado aqui em questão, nem de Gênesis 1 e 2, que é onde a gente vai tratar a respeito desse pacto de obras. E qual é a resposta que se dá? A resposta é a seguinte, vamos lá. A ausência do termo não é prova de que o conceito não esteja presente, como a gente já viu. Na aliança, por exemplo, que Deus fez com Davi, o termo não aparece no texto que descreve a aliança, mas aparece posteriormente, quando é confirmada lá no Salmo. O texto bíblico que fala dessa aliança é o texto de 2 Samuel, capítulo 7. E o nome que se dá àquele fato que aconteceu como sendo pacto, só aconteceu no Salmo 89. Então a gente tem aí uma prova de que isso é possível. Outro argumento para responder essa objeção é que quando o termo aparece a primeira vez na Bíblia, em Gênesis 6, o termo não traz algo de novo, mas sim uma confirmação, uma ratificação desse conceito. Então, a gente tem aí uma resposta robusta, mas a gente ainda tem mais, que é colocar a estrutura do pacto ali e ver se o pacto se encaixa. Quando a gente vai para a estrutura mais fundamental do pacto, a gente vai perceber que ali já está presente sim um pacto. E a gente entende do ponto de vista da interpretação das Escrituras, que a parte menos desenvolvida da relação deve ser vista com os olhos da parte mais desenvolvida da revelação, da Bíblia. Gênesis é a porção mais seminal da Bíblia. Seminal no sentido de semente. A gente tem ali uma semente no Gênesis. Uma semente do Evangelho, por exemplo, um proto-evangelho, quando diz que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então Adão já se deu conta do Evangelho de Cristo ali. E uma semente, ela carrega todo o potencial dentro de si, para que a árvore possa crescer.
Então, nesse sentido, a gente encontra no Gênesis ali a porção mais seminal da Bíblia, e a palavra de Deus, no desenrolar do texto sagrado, dos outros livros, vai apresentando de forma progressiva a revelação de Deus. Então, os textos narrativos do Antigo Testamento, eles devem ser interpretados com base naquilo que está consolidado no Novo Testamento. A gente nunca pode esquecer disso. E aí vamos dar a resposta a esse argumento exegético. Quais são os elementos do pacto? As partes contratantes, a condição, a promessa ou o castigo e o símbolo sacramental. Vamos lá para o Gênesis capítulo 1. Temos as partes contratantes? Temos sim, Deus e Adão como representante da humanidade. Temos a condição? Temos sim, a obediência perfeita, a obediência completa. Temos a promessa e o castigo? Sim. A promessa está implícita, ou seja, a perenidade da vida. Se eles não comessem, eles continuariam vivos eternamente. E qual o castigo? Certamente morrerás se comerdes. Qual é o símbolo sacramental que representa isso aí? A árvore da vida. Tanto é que eles foram expulsos do jardim para que eles não pudessem voltar e comer do fruto da árvore da vida e viver em separação eterna da bem-aventurança do relacionamento com Deus. Então é nesse sentido que o argumento exegético aí contra o pacto de obras é posto à prova, mostrando que, na verdade, existe sim elementos de pacto e que o pacto está ali presente. E, por fim, o argumento teológico, que é o seguinte: o pacto de obras surge com base numa noção contratual legalista, o que introduziria um conceito de mérito humano, contrariando o fato de que todo pacto é obrigatoriamente redentivo. Isso é uma ideia de que o pacto de obras seria um contrato legalista. E que todo pacto deve ser obrigatoriamente redentivo, o que não acontece no pacto de obras. É isso que é argumentado. Qual é a objeção? Primeiro, que não é verdade que o pacto tem que ser sempre redentivo, né? A gente pode perceber, sim, uma ação benevolente de Deus no pacto, mas a gente percebe que Jesus Cristo cumpriu o pacto de obras. Jesus Cristo cumpriu de forma perfeita, em obediência perfeita ao pacto de obras. Então, Adão, ali naquela condição, ele poderia ter cumprido. Jesus Cristo, ao cumprir de forma perfeita o pacto de obras, ele estabelece aí para nós uma condição diferente desse pacto, que é uma condição pela graça de nos aliançarmos novamente com Deus. Então, assim, é importante se explicar isso, porque as pessoas fazem, às vezes, trazem uma noção equivocada a respeito dessa realidade da lei e da graça. É como se a lei tivesse desassociada da graça, sabe? Ou seja, achar que a lei ela não faz mais sentido hoje em dia. Isso não é o que a Bíblia ensina. Jesus Cristo veio cumprir a lei, não abrogar a lei. Então a gente entende que a lei, a função da lei em Cristo Jesus foi efetuada de forma perfeita e completa. Jesus Cristo assumiu ali a nossa representação ao cumprir de forma completa a obediência a Deus. E não só isso, ele se colocou em nosso lugar ali como substituto, para sofrer a penalidade pelos nossos pecados e receber sobre si a justa ira de Deus em nosso lugar. Então, assim, a lei, ela é importante. E ela é estabelecida para que esse relacionamento com Deus, que agora, pela graça, foi estabelecido, possa ter as suas diretrizes e os seus preceitos da forma como Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Então, assim, a lei não foi suavizada ou foi tornada vã com a graça. Isso daí é um equívoco de interpretação da Bíblia que muitas pessoas fazem. Mas vamos adiante. Falar agora sobre o pacto da graça. Também consta lá na Confissão de Fé de Westminster, lá no mesmo capítulo 7, e vai apresentar o quê? Apresenta a aliança que concede vida eterna para todos os que creem em Jesus Cristo. E a gente, quando crê, a gente tem que entender no sentido mais amplo. Promete o Espírito Santo aos eleitos para capacitá-los a crer. É isso que a gente viu lá no texto. Traz Jesus Cristo como sendo o segundo Adão, representante da humanidade, capaz de cumprir de forma perfeita o pacto de obras e se oferecer sacrificialmente como substituto
dos eleitos, para na cruz receber a justa ira de Deus pelo nosso pecado, como eu já havia dito. Além disso, temos ali que o pacto está presente em Gênesis 3,15, o pacto da graça. Exatamente naquele momento do que eu falei, do proto-evangelho, quando Deus diz ali ao casal que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E daí em diante, esse pacto da graça perpassa do Antigo Testamento de Gênesis até o Apocalipse. Tudo aquilo que outrora estavam sendo carregados de simbologia sacramental, foi em Jesus Cristo simplificado nos sacramentos do batismo e da Santa Ceia, Então a gente tem alguns aspectos históricos convergentes no pacto da graça. Alguns pactos que foram históricos, que convergiam no pacto da graça. Então, na desenrolar da história bíblica, temos os seguintes pactos. Pacto adâmico com Adão, em Gênesis 3. O noaico, ou seja, com Noé, Gênesis 8. O abrâmico com Abraão, em Gênesis 12 e 15. O mosaico com Moisés, em Êxodo 20 a 23. O davídico, em 2 Samuel 7. E a promessa do novo pacto em Jeremias, concretizando-se na pessoa de Jesus Cristo. Todos eles estão conectados naquilo que a gente chama do pacto da graça, por meio do sangue e do sacrifício de Jesus Cristo. Então, é como se todos esses pactos históricos estivessem convergindo. É como não, eles estão convergindo para o pacto da graça. Então, a gente tem alguns símbolos pactuais, por exemplo, no Antigo Testamento, a circuncisão, o sacrifício de animais, a celebração da Páscoa, a guarda do sábado. Todos esses símbolos apontavam para o pacto da graça, por meio do sacrifício de Jesus Cristo também. E a gente vai ter, por exemplo, a circuncisão. Aí a gente vai ter agora o batismo. E aí a gente entende porque a gente batiza crianças, o pedobatismo. Porque a circuncisão é exatamente o símbolo que faz referência ao batismo no Novo Testamento. O sacrifício de animais está representado na obra redentiva de Cristo, está representado no sacrifício vicário de Jesus Cristo. A celebração da Páscoa está representada na ceia. A guarda do sábado está representada na guarda do Shabat, do dia de descanso que a igreja passou a cultuar a Deus no domingo. Isso desde os textos bíblicos até os relatos históricos da igreja primitiva, da igreja lá do primeiro século, Então a gente vai ter tudo isso. E aí eu trago o reverendo Packer, que ele vai dizer o seguinte: a teologia da aliança é uma hermenêutica bíblica, bem como uma formulação do ensino da Bíblia. Ou seja, por ela a gente consegue interpretar a Bíblia. Por ela a gente consegue conduzir a nossa leitura da Bíblia como se fosse uma única história. E é possível aplicar o ensino da Bíblia à nossa vida prática. Diz mais o seguinte: a gente vai ter o seguinte: pela teologia do pacto, tem-se a possibilidade de ler toda a Bíblia como sendo uma só unidade, eu já falei sobre isso, ampliando a visão do todo e integrando as diversas áreas abrangentes. Ou seja, não só amplia a visão, a gente tem uma visão panorâmica da Bíblia, mas como a gente também pode integrar essas diversas áreas abrangentes dentro da Sagrada Escritura pelo pacto, pela aliança, pela teologia. E aí existe um tríplice cordão dourado, que os reformados costumam falar, que é RPM, é reino, pacto e mediador. Toda a leitura da Bíblia vai estar, de alguma forma, perpassando esse cordão do reino, pacto e mediador. Sob essa perspectiva, eu entendo que a Bíblia é a revelação de Deus através de um relacionamento estabelecido pactualmente com a humanidade. Isso é o que a gente vai chegar a essa conclusão depois de estudar a respeito da teologia do pacto. E percebe-se na leitura da Bíblia algumas coisas, que o padrão da aliança surge de forma clara e patente na Bíblia, sem esforço ou ginástica de interpretação. Você não precisa criar uma teologia, essa teologia já está na Bíblia. A gente não precisa se esforçar para construir essa teologia, porque ela já está presente.
E que a aliança, ela aponta para o próprio Deus e sua excelsa vontade. Ou seja, ela entroniza Deus no seu devido lugar nas Sagradas Escrituras. E aí o reverendo Packer, ele apontou 4 características presentes na Bíblia que reforçam a natureza pactual da palavra de Deus. A primeira delas é a seguinte: os livros canônicos do Gênesis ao Apocalipse revelam progressivamente o propósito de Deus em ter um povo com quem se relacione pactualmente. Em suma, a história da Bíblia é a história dessa obra pactual. Muito interessante isso. Segundo, ele vai dizer que as Escrituras imprimem de modo categórico a teologia da aliança ao convergir em Jesus Cristo todas as coisas. A exata revelação do Deus invisível, a sua humanidade, a mediação exclusiva de Jesus Cristo, seu sacerdócio, sua entrega, sua oferta, seu sacrifício, sua ressurreição, sua garantia e suas promessas, estão tudo ali, por meio da teologia do pacto, sendo observadas. Terceiro, as Escrituras enfatizam a importância da teologia da aliança nos paralelos específicos entre Adão e Cristo, que é o segundo Adão. Eu já falei sobre isso. É porque não há tempo hábil para isso, mas assim, existe uma forma de interpretação chamada recapitulação, que é lá de Irineu, que ele vai dizendo exatamente isso, que a humanidade teve os seus representantes, primeiro em Adão, e aí assim, Adão caiu, né? Depois no povo de Israel, e o povo não cumpriu com a vontade de Deus, até que vem Jesus e cumpre de forma perfeita com a obediência à vontade do Pai, e sendo assim, ele se torna não apenas o nosso representante, o nosso cabeça, mas também o nosso justificador por meio da graça. E o quarto é a declaração explícita da aliança da redenção que está presente na Bíblia. A gente vai ver isso especialmente no Evangelho de João. Está tudo ali, está tudo colocado de forma clara e evidente. Então a gente, tendo essa forma de interpretar a Bíblia, por meio da teologia pactual, a gente fica muito convencido de que a Bíblia está completamente harmonizada nesse sentido. E aí a teologia do pacto nos ajuda também a ver quem é esse Deus que nos relacionamos. E a resposta a dar, uma vez que a gente conhece essa teologia, é que a Bíblia revela que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, é único e exclusivo, é Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, é soberano e eterno, é Redentor, porque Ele resolveu, por sua própria decisão e vontade, se relacionar pactualmente com um povo que Ele mesmo escolheu, chamou, regenerou, justificou e glorificará. Então temos isso dentro dessa perspectiva também da teologia do pacto. E aí entra o emprego do termo. É por isso que não é à toa que os teólogos reformados, ao se referirem a Deus, referem-se como sendo o Deus da aliança. A se referir à igreja, se refere como sendo o povo da aliança. Ao se referir às crianças de pais cristãos, como sendo os filhos da aliança. A vida cristã como sendo a vida na aliança. É por isso, porque aí uma forte relação entre a teologia pactual e a forma como nós enxergamos todas as outras questões que estão aí conjuntamente colocadas. E qual é o problema, ao meu ver, do termo? É quando não sabemos o que o termo aliança significa. Teologicamente, o que ele representa para nós, qual é o peso. E o pior é quando a gente sabe o que ele significa, mas a gente vive como uma pessoa que não está vinculada a Deus por meio dessa aliança. Aí é muito mais grave essa situação. Então a gente precisa, entendendo o que é a aliança, entendendo o que é a teologia do pacto, termos uma relação com Deus, consciente de que Ele é o nosso garantidor, Ele é o nosso fiador, mas que temos também, assim, que prestar a Ele a devida obediência em gratidão. A vida na aliança. O que seria a vida na aliança? Seria viver a partir dessa comunhão que está simbolizada no sacramento da ceia. Em suma, por sermos o povo de Deus, o povo da aliança. Porque servimos ao Deus da aliança. É isso que acontece.
A vida que está sendo vivida dentro de uma mesma aliança com Deus. O nosso relacionamento com Deus não é apenas um relacionamento pessoal com Deus, mas é também um relacionamento coletivo, vivido em um corpo. E aí é por isso que a gente deve exercitar a unidade com o povo de Deus de todas as épocas que estejam debaixo da mesma aliança por meio do sangue de Jesus Cristo. E aí eu estou falando do aspecto intracorpo, né? Mas a gente vai perceber que a vida na aliança tem um aspecto muito mais amplo. A gente vai falar aqui sobre as implicações cósmicas da teologia da aliança. Então, a teologia da aliança envolve também essas implicações mais amplas do que o relacionamento intracorpo. Ela envolve um mandato espiritual, um mandato social e um mandato cultural. Isso com base no texto do Gênesis, no capítulo 1, versículos 26 a 31. E o que é um mandato, então, espiritual? O mandato espiritual refere-se à manutenção da comunhão com Deus por meio de um relacionamento pessoal com Ele. Ou seja, o próprio Criador se apresentava para o casal Adão e Eva na viração do dia, ou seja, no crepúsculo, lá no Jardim do Éden. A gente vai ver isso no texto do Gênesis 3:8. E Deus criou o homem e mulher à sua imagem e semelhança. Ou seja, esse relacionamento com Deus tem um impacto de manifestar a vontade de Deus a todo o resto das dimensões da criação, ou seja, a toda a ordem criada, ao cosmos. Temos também um mandato social, refere-se à bênção de Deus sobre o casal, para que eles fossem fecundos e enchessem a terra. Gênesis lá no capítulo 1, versículo 28. Trata também da instituição da família, capítulo 2, 24, mostrando a importância da vida social sob os laços dessa aliança, sobretudo com base na harmonia já existente no relacionamento da Trindade, no relacionamento harmonioso e amoroso da Trindade, ou seja, numa relação amorosa nossa com os outros seres humanos. E por fim, existe um mandato cultural. E esse se fundamenta na governança cuidadosa, ou seja, na mordomia, no cuidado que o ser humano tem sobre toda a criação. E foi essa confiança que Deus assim depositou sobre aquele casal. E esse impacto sobre essa governança é uma coisa muito interessante, porque depois da queda, depois do pecado, toda a criação sofreu. Toda a criação passou também produzir outras coisas. A natureza começou a produzir cardos, espinhos, abrolhos. Então, o que é que isso, na prática, aponta para nós? Que a nossa vida nesse planeta, né, envolve trabalho e senso de responsabilidade econômica, ecológica e cultural, para que a gente possa impactar positivamente, eu usei essa palavra, cosmeticamente a vida, num aspecto mais amplo e utilizando os recursos disponíveis de maneira sábia e altruísta. É isso que o mandato cultural nos leva a entender. E aí, por fim, a gente tem que a aliança é uma história inteira. É a história da obra de Deus, para a glória de Deus. Temos aí a criação, a queda, a redenção e a consumação. Tudo isso nessa mesma história. E aí, assim, eu pensei, abordo ou não sobre o dispensacionalismo? Eu disse, eu vou fazer essa abordagem. O dispensacionalismo é uma tentativa de querer fazer a unificação dos textos da Bíblia, a harmonização, por meio de uma perspectiva diferente da teologia pactual bíblica. Então, pelo dispensacionalismo, Deus ele vai se relacionar de maneira diferente com a humanidade, de acordo com cada momento cronológico da humanidade, ou seja, com cada dispensação. E aí o que é que os dispensacionalistas costumam fazer? Primeiro, eles fazem interpretações literais de todas as promessas bíblicas. Eles fazem uma distinção da doutrina de salvação entre Israel e a igreja. O problema é que essa doutrina ou essa teologia dispensacionalista,
ela foi muito difundida no Brasil pelo movimento pentecostal. Então, a maioria das pessoas que elas foram se dando conta de que isso não tinha muito a ver com a teologia reformada, foi acontecendo isso depois. Por conta de ser tão difundida, muitos acabaram assimilando essa forma de ver. E ela foi influenciada por uma pessoa chamada Darby e por uma Bíblia de estudo de uma pessoa chamada Scofield, que tratavam dessa forma. O que é que fez isso se expandir tanto? Foi a maneira didática como o dispensacionalismo foi trazido para as pessoas. Mas o que eu percebo e o que os teólogos reformados percebem é que há muita falha em muitos aspectos dessa teologia. Como é que o dispensacionalismo enxerga a história bíblica? Em 7 etapas. É assim que eles fazem a compreensão deles. Uma etapa chamada da inocência, né, de Adão até antes da queda. Uma etapa da consciência de Adão a Noé. Uma etapa de governo de Noé a Abraão. Uma etapa patriarcal de Abraão a Moisés. Uma etapa mosaica de Moisés a Jesus. Uma etapa da graça, de Jesus até a sua segunda vinda. E depois eles chamam de milênio, que é o reino milenar, literal e futuro. Então são essas dispensações que são trazidas. Qual é o problema do dispensacionalismo? Primeiro, é que ele divide a continuidade do pacto com Deus, de Deus com o seu povo. Ele divide a continuidade. Há quebras, há rasgões aí nessa continuidade. Segundo, ele cria uma credencial especial para os israelitas fora do pacto da graça. Para mim isso é um problema muito sério. Isso é um problema muito sério. Terceiro, ele distorce toda a forma pactual de unidade das Sagradas Escrituras. Ele vai distorcendo. E por fim, ele promove, no meu ver, um malabarismo interpretativo em questões de escatologia, que é a doutrina do fim das coisas, que eu não vou entrar nesse aspecto aqui, porque é exatamente essa a nossa próxima exibição, que teremos com o nosso pastor, o reverendo Marcelo Silva. Ele vai tratar sobre escatologia reformada. Então ele vai entrar um pouco mais a fundo nessas questões. No mais, meus irmãos, agradeço a atenção de vocês e peço a vocês que, se vocês estiverem aí assistindo, cliquem lá para se inscrever no canal, se ainda não forem inscritos, e deem um joinha aí para que o vídeo possa ter mais circulação e para que a gente possa ter também mais recursos aqui para a igreja na divulgação dos nossos vídeos. Que Deus assim nos abençoe.